Meu ex-marido sentou no meu sofá e anunciou: decidi te dar outra chance de ser minha esposa. Ele estava parado na minha porta à meia-noite, de uma terça-feira com todos os seus pertences. Como se os últimos 2 anos não tivessem acontecido e nossos 3 filhos não tivessem passado meses em terapia, lidando com o fato de ele tê-los abandonado por sua colega de trabalho de 24 anos. Robert, o que você está fazendo aqui? Ele passou por mim, entrando na casa que havia deixado sem aviso prévio. Ashley me largou por alguém mais jovem, dá pra acreditar? Depois de tudo, que abri mão por ela, ela encontrou alguém com mais dinheiro. Então estou de volta. Onde está minha vaga na garagem? Ele falava sério sobre voltar a morar lá como se nada tivesse acontecido. Sua vaga? Você não mora aqui há 2 anos. O divórcio foi finalizado há 18 meses. Ele riu e sentou no sofá. Aquele divórcio foi um erro. Nós dois sabemos que você estava emotiva e eu estava confuso. A Ashley me manipulou, mas agora vejo com clareza. É aqui que eu pertenço. Ele colocou os pés na mesa de centro, ainda com os sapatos. As crianças precisam do pai. Você precisa de um marido e a casa precisa de um homem. O momento é perfeito. As crianças finalmente estavam dormindo a noite toda sem chorar por ele. Você nos deixou pela Ashley. Me entregou os papéis do divórcio no aniversário da nossa filha e disse às crianças que ia arranjar uma mamãe melhor para elas. Robert acenou com a mão, com desdém. Eu estava passando por uma fase, crise de meia-idade. Todo homem tem uma. Você deveria ser compreensiva. Ele caminhou até a cozinha e abriu a geladeira. Que bom que você ainda compra minha cerveja. Eu sabia que você estava me esperando. Eu não estava esperando meu namorado. Daniel bebia a mesma marca. Você não pode ficar aqui. Esta não é mais a sua casa. Ele riu enquanto bebia a cerveja. Claro que é. Paguei a hipoteca por 15 anos. Meu nome pode não estar mais na escritura, mas espiritualmente esta casa é minha. Espiritualmente, ele tinha vendido a parte dele na casa para pagar o depósito do apartamento da Ashley. Você me deu a casa em troca de não pagar pensão, lembra? Você disse que eu precisaria dela, já que ninguém ia querer uma mãe solteira de 3 filhos. Robert assentiu. Certo. E veja, você ainda está solteira porque estava esperando eu voltar. Sua lealdade é comovente. Eu não estava solteira e não estive esperando. Estou saindo com alguém. Daniel, ele tem sido maravilhoso. Com as crianças. Robert cuspiu a cerveja. Você está namorando. Isso é adultério. Ainda sou seu marido aos olhos de Deus. Eu disse. Você traumatizou as crianças. A Kendall nem fala seu nome. O Josh teve ataques de pânico e a Lily repetiu a 3ª série por causa do estresse. Robert deu de ombros. Crianças são resilientes. Elas vão esquecer tudo isso quando o papai estiver em casa fazendo panquecas de novo. Ele nunca tinha feito panquecas. Ele estava se lembrando de algo que eu fazia. Robert, você precisa ir embora. Você pode ver as crianças durante suas visitas agendadas. Ele riu alto. O suficiente para acordá-las. Visitas! Sou o pai delas. Não uma visita. Vou voltar para o meu quarto e você pode dormir no quarto de hóspedes até se acostumar a me ter de volta. Nosso antigo quarto, onde Daniel e eu dormíamos agora. Aquele é o meu quarto com meu namorado, que mora aqui. O rosto de Robert ficou vermelho. Você deixou outro homem morar na minha casa, dormir na minha cama, brincar com meus filhos. Tudo era dele, apesar de ter abandonado tudo. Daniel paga metade das contas, ajuda na lição de casa, vai às apresentações, tudo o que você parou de fazer. Robert chutou a parede. Esse é o meu trabalho. Eu sou o pai. Um cara qualquer não pode me substituir. Eu perguntei. Onde você planeja trabalhar? A Ashley fez você ser demitido. Lembrei que ele tinha sido pego usando o cartão de crédito da empresa para as compras dela. Vou recuperar meu emprego e dizer a eles que foi um mal-entendido. Ou você pode me sustentar enquanto eu resolvo as coisas. Esposas apoiam os maridos. Ex-esposas não sustentavam ex-maridos. Eu não sou sua esposa. Você deixou isso bem claro quando fez a Ashley escolher os presentes de Natal das crianças e assinou como da nova família do papai. Robert sentou-se novamente. Olha, eu cometi erros, mas a Ashley se foi agora. Ela fugiu com o treinador dela, que tem 21 anos. Dá pra imaginar? Ela disse que eu era muito velho aos 42. A ironia de ele ter sido largado por alguém mais jovem passou despercebida por ele. Você tinha 38 anos quando me deixou por ela, e ela tinha 22. Robert ficou na defensiva. Aquilo foi diferente, homens envelhecem melhor. O auge das mulheres é aos 25. A Ashley me traiu. A traição de deixá-lo por alguém mais jovem e mais rico. Então você quer voltar porque levou um fora, não porque nos ama? Robert pareceu ofendido. Claro que amo vocês. Sempre amei. Ashley foi só uma aventura. Você é estabilidade, lar, conforto. Todo homem precisa de ambos. Ele precisava de um plano B. As crianças têm estabilidade com o Daniel e comigo. Elas estão felizes. Finalmente felizes. Robert levantou-se agressivamente. Daniel, estou farto de ouvir falar dele. Ligue pra ele agora e diga pra ele fazer as malas. O verdadeiro homem da casa está de volta. Foi nesse momento que Daniel entrou, voltando do turno da noite. Robert, o que você está fazendo aqui? Robert estufou o peito. Pegando minha família de volta, você pode ir. Embora agora. Obrigado por manter meu lugar aquecido. Daniel olhou para mim confuso. A Ashley largou ele. Ele acha que mora aqui agora. Daniel riu. E isso deixou Robert furioso. O rosto de Robert foi de vermelho para roxo em cerca de 2 segundos. Ele avançou em direção a Daniel com os punhos já levantados e começou a gritar sobre como merecia respeito, e que aquela ainda era sua casa, e que ele tinha direitos como o homem que construiu aquela família. Eu pulei entre eles antes que Robert pudesse realmente dar um soco. Minhas mãos tremiam, mas deixei minha voz o mais firme que pude e disse a Robert que ele tinha exatamente 5 minutos para pegar suas coisas e sair antes que eu chamasse a polícia. Ele olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Minha voz tremia o tempo todo, mas continuei falando e disse que falava sério, e que o tempo estava passando. Robert olhou para mim e para Daniel como se estivesse esperando que um de nós recuasse. Nenhum de nós se moveu. Robert sentou-se novamente no sofá em vez de sair. Ele cruzou os braços sobre o peito como uma criança recusando-se a ir para a cama. Ele realmente teve a audácia de dizer que eu não podia obrigá-lo a ir a lugar nenhum, porque aquela era sua casa. Também, e ele tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Daniel tirou o telefone do bolso e começou a tocar na tela. Robert o observou.
com um olhar presunçoso no rosto, como se achasse que estávamos apenas tentando assustá-lo e não iríamos realmente chamar a polícia. O telefone fez o som de descagem e a expressão de Robert mudou um pouco, mas ele ainda não se moveu. Daniel colocou o telefone no viva voz e todos ouvimos o operador atender, perguntando qual era a emergência. A polícia apareceu em menos de 10 minutos. Ouvi as sirenes primeiro e depois vi as luzes piscando pela janela da frente. 2 policiais vieram à porta e eu os deixei entrar. A atitude inteira de Robert mudou no segundo em que eles entraram na sala de estar. Ele pulou do sofá e começou a falar rápido sobre como eu era sua ex-esposa louca e estava mantendo-o longe de seus filhos e de sua própria casa. Ele disse que só queria ver seus filhos e que eu estava sendo irracional e vingativa. Um dos policiais levantou a mão para impedir Robert de falar. O oficial me perguntou se eu tinha alguma documentação sobre a propriedade. Corri para pegar a sentença de divórcio no meu quarto e a trouxe para baixo. Minhas mãos ainda tremiam quando entreguei a ele. O oficial leu cuidadosamente enquanto Robert tentava interromper e explicar o lado dele. O oficial olhou para cima e disse a Robert que a sentença era muito clara de que ele não tinha direito legal de estar nesta casa. Robert começou a gritar sobre como aquilo era apenas um pedaço de papel e que aquela ainda era sua família. O oficial pediu que ele se retirasse. Robert recusou e disse que não iria a lugar nenhum. O segundo oficial se aproximou e disse a Robert que ele poderia sair por conta própria, ou eles poderiam escoltá-lo algemado. Robert finalmente se levantou, mas foi gritando por todo o caminho até a porta sobre advogados de custódia e tirar tudo de mim e como eu me arrependeria disso. Liguei para o chaveiro logo na manhã seguinte. Daniel me ajudou a verificar a casa e fazer uma lista de cada porta que precisava de fechaduras novas. Estávamos terminando a última na porta dos fundos, quando ouvi passos na escada. Kendall desceu de pijama com o cabelo bagunçado de sono. Ela parou no pé da escada e ficou olhando para nós trabalhando, na fechadura. A mão dela começou a tremer e ela perguntou por que o carro do papai estava na entrada na noite anterior. A voz dela era tão pequena e assustada. Larguei a chave de fenda e fui até ela, mas ela recuou contra a parede. Ela perguntou se o papai estava se mudando de volta e se nós tínhamos que ir embora. Percebi que ela tinha ouvido tudo na noite passada, embora eu pensasse que as 3 crianças estivessem dormindo durante todo o ocorrido. Ajoelhei-me e disse a ela que o papai não estava se mudando de volta e que aquela ainda era nossa casa e ninguém estava nos obrigando a sair. Ela não parecia acreditar em mim. Josh entrou na cozinha durante o café da manhã e Lily já estava comendo seu cereal. Lily olhou para cima e disse que viu o papai pela janela do quarto dela, na noite passada. O rosto de Josh ficou branco. Ele começou a respirar muito rápido e seu peito subia e descia rápido demais. Levantei-me e fui até ele, mas ele já estava hiperventilando. Puxei-o para o meu colo, embora ele esteja ficando grande demais para isso, e o abracei forte enquanto ele buscava ar. Ele estava chorando e dizendo que o papai ia nos fazer deixar nossa casa e teríamos que ir morar em outro lugar. Continuei dizendo a ele que isso não era verdade, mas ele não conseguia me ouvir através do pânico. A porta de Kendall ficou fechada no andar de cima, e quando subi para ver como ela estava mais tarde, ela não respondeu quando bati. Lily me seguiu pela cozinha, perguntando se Ashley viria para ser a nova mamãe deles agora, e se eles teriam que chamá-la de mãe. Senti como se tudo o que tínhamos conquistado na terapia no último ano tivesse sido apagado em uma noite. Encontrei o número de Aurélia Powell nos meus contatos do divórcio. Ela atendeu no terceiro toque e expliquei o que aconteceu com Robert aparecendo e a polícia tendo que removê-lo. Ela fez um som de preocupação e perguntou se eu poderia ir lá naquela tarde. Eu disse sim imediatamente, e ela me disse para levar qualquer documentação que eu tivesse sobre o incidente. O escritório dela ficava no centro, em um daqueles prédios de tijolos antigos com um elevador barulhento. Aurélia me encontrou na sala de espera pessoalmente, em vez de mandar sua assistente. Fomos para o escritório dela e ela fechou a porta. Ela sentou-se à minha frente e ouviu enquanto eu contava tudo sobre Robert, tentando se mudar de volta e recusando-se a sair. Ela tomou notas em um bloco legal amarelo. Quando terminei, ela explicou que, embora o que Robert tenha feito na noite passada fosse definitivamente invasão de propriedade, eu precisava de uma ordem de restrição formal para realmente impedi-lo de voltar. Ela disse que o processo levaria pelo menos 2 semanas para conseguir uma audiência no tribunal. 2 semanas pareciam uma eternidade quando pensei em Robert aparecendo novamente. Meu telefone tocou no dia seguinte enquanto eu estava no trabalho. O identificador de chamadas mostrava a escola das crianças. A voz da secretária estava aguda e em pânico quando atendi. Ela disse que Robert estava lá tentando levar as crianças para tomar sorvete e ele não estava na lista de pessoas autorizadas a buscá-los e o que ela deveria fazer. Eu disse a ela para manter as crianças lá dentro e não deixar Robert chegar perto delas e que eu estava saindo do trabalho agora mesmo. Peguei minha bolsa e saí correndo sem nem explicar ao meu chefe. O trajeto até a escola normalmente levava 15 minutos, mas fiz em 10. O carro de Robert ainda estava no estacionamento quando entrei. Eu podia vê-lo através das portas de vidro da entrada principal, falando com a secretária na recepção. A sala de aula de Kendall ficava logo naquele corredor. Estacionei e praticamente corri para dentro. Daniel chegou em casa do seu turno naquela noite e me encontrou sentada à mesa da cozinha olhando para o nada. As crianças estavam lá em cima em seus quartos, quietas demais. Ele sentou-se à minha frente e pegou minha mão. Ele disse que precisava me contar uma coisa e eu não iria gostar. Meu estômago embrulhou. Ele disse que me amava e amava as crianças, mas nunca se inscreveu para lidar com meu ex acampando na nossa porta e nos assediando. Ele disse que não estava indo embora, mas precisava que eu resolvesse isso legalmente e rápido, porque o estresse estava afetando seu trabalho e nosso relacionamento. Percebi que poderia perdê-lo se não consertasse isso rápido. Ele parecia exausto e eu sabia que Robert estava fazendo isso conosco dois. Voltei ao escritório de Aurélia 2 dias depois para trabalhar no pedido de ordem de restrição. O assistente jurídico dela estava lá desta vez. O nome dele era Liam e ele tinha o mesmo sobrenome, então imaginei que fossem parentes de alguma forma. Liam me ajudou a organizar tudo o que precisávamos para o pedido. Tiramos fotos dos pertences que Robert tentou mudar para dentro de casa. Conseguimos uma cópia do boletim de ocorrência da invasão. Conseguimos uma declaração da secretária da escola sobre Robert aparecendo na hora da saída. Liam estava vasculhando as redes sociais de Robert para ver se havia algo útil lá. Ele parou de rolar a tela e virou o laptop para mim.
Robert estava postando sobre voltar para sua família e como sua esposa estava sendo difícil sobre a reconciliação. Ele fez parecer que eu era a única causando problemas, e ele era apenas um pai devoto tentando se reunir com seus filhos. Cada postagem o pintava como a vítima e eu como a vilã, mantendo-o longe de sua família. A mãe de Robert me ligou 3 dias após o incidente na escola. Vi o nome dela no identificador e quase não atendi. Ela estava chorando antes mesmo de eu dizer alô. Ela implorou para que eu desse outra chance ao filho dela e disse que ele estava dormindo no carro e não tinha para onde ir. Ela disse que eu estava sendo cruel depois de todos os anos que me receberam na família. Lembrei a ela que Robert escolheu nos deixar e escolheu Ashley em vez de seus filhos, e assinou papéis de divórcio abrindo mão de seus direitos a esta casa. Ela disse que todo mundo comete erros e Robert estava arrependido, e se eu não podia encontrar em meu coração o perdão. Eu disse a ela que não era responsável por consertar as consequências das decisões dele agora que Ashley o largou. Ela continuou chorando e dizendo que eu não tinha coração, mas desliguei mesmo assim. A conselheira da escola me ligou na manhã seguinte enquanto eu me arrumava para o trabalho. Ela precisava se reunir comigo o mais rápido possível sobre as 3 crianças. Larguei tudo e dirigi para a escola 20 minutos depois. Ela sentou-se à minha frente em seu pequeno escritório com pastas de Kendall, Josh e Lily espalhadas em sua mesa. Kendall estava tendo pesadelos, novamente depois de 2 meses dormindo a noite toda. Josh entrou em uma briga com outro aluno ontem por algo pequeno, e o professor disse que ele parecia zangado o tempo todo agora. A nota de matemática de Lily caiu de B para D em apenas 2 semanas, e ela não estava mais entregando a lição de casa. A conselheira puxou desenhos que Kendall fez na aula de arte que mostravam uma figura escura, parada do lado de fora de uma casa com bonecos de palito assustados dentro. Ela disse que o retorno de Robert havia destruído meses de progresso, e as crianças precisavam de limites claros, mais do que precisavam do pai agora. Fiquei sentada olhando para os desenhos de Kendall e me senti enjoada sabendo que uma noite do caos de Robert havia quebrado tudo o que construímos. 3 dias depois, entrei na minha garagem depois do trabalho e vi Robert sentado na minha varanda da frente com 2 malas ao lado dele. Minha vizinha do outro lado da rua estava passeando com o cachorro, e Robert gritou para ela sobre sua esposa trancá-lo para fora por causa de um pequeno desentendimento. Ela pareceu desconfortável e passou apressada. O carro de Daniel não estava na garagem porque ele estava trabalhando até tarde. Saí do carro e caminhei em direção à varanda. Robert levantou-se e sorriu como se eu devesse ficar feliz em vê-lo. Ele disse que só precisava de um banho e uma refeição quente e perguntou por que eu estava sendo tão sem coração. Ele se moveu em direção à porta como se fosse passar por mim novamente. Entrei na frente da porta e coloquei a mão na maçaneta atrás das costas. Ele disse que estava dormindo no carro há 3 dias e suas costas doíam e se eu não podia apenas deixá-lo se limpar. Eu disse não. Ele disse que eu estava sendo cruel e que ele ainda era o pai dos meus filhos. Fiquei na porta, bloqueando seu caminho. Robert tentou passar por mim e eu me movi com ele. Ele ficou frustrado e disse que fez sua escolha há 2 anos. Mas as coisas eram diferentes agora. Lembrei a ele que ele me entregou papéis de divórcio no aniversário de Kendall e disse às crianças que elas estavam ganhando uma mãe melhor. Ele teve a audácia de dizer que aquilo foi influência de Ashley e que nunca quis dizer aquelas coisas. Olhei bem pra ele e disse que ele disse a Josh diretamente na cara dele no dia em que se mudou que ele estava finalmente livre do fardo de ser pai. O rosto de Robert ficou vermelho e ele disse que eu estava distorcendo suas palavras. Eu disse que Josh ainda tem pesadelos ouvindo o papai dizer que ele era um fardo. Robert recuou e disse que eu estava envenenando as crianças contra ele. Fiquei na porta e disse a ele que ele mesmo fez isso quando escolheu Ashley em vez de sua família. Ele disse que Ashley o manipulou. E ele estava confuso. Eu disse que ele tinha 42 anos e era responsável por suas próprias escolhas. Ele tentou mais uma vez passar por mim e ameacei chamar a polícia novamente. Robert finalmente recuou da varanda, mas começou a gritar alto o suficiente para que todos no quarteirão ouvissem. Ele gritou que eu estava mantendo seus filhos longe dele e virando-os contra o pai. Ele disse que eu era vingativa e cruel, e que faria questão de que todos soubessem que tipo de pessoa eu realmente era. Ele entrou no carro e bateu a porta com tanta força que ouvi algo estalar. Ele ficou sentado lá por 1 minuto olhando para mim através do para-brisa. Então ele foi embora rápido o suficiente para deixar marcas de pneus na rua. Fiquei na varanda tremendo e tentando recuperar o fôlego. Minha vizinha Catalina veio da casa ao lado alguns minutos depois. Ela perguntou se eu estava bem e disse que ouviu tudo. Ela se ofereceu para testemunhar sobre o assédio dele se eu precisasse dela para qualquer coisa legal. Ela disse que estava vendo ele aparecer e me incomodar e queria ajudar como pudesse. Agradeci e me senti menos sozinha sabendo que outra pessoa viu o que estava acontecendo. A audiência da ordem de restrição aconteceu 2 semanas depois que Robert apareceu pela primeira vez na minha porta. Sentei-me ao lado de Aurélia no tribunal, esperando o nosso caso ser chamado. Robert entrou vestindo um terno que eu nunca tinha visto antes e que parecia grande demais para ele. Ele sentou-se do outro lado da sala e continuou olhando para mim, como se eu fosse a causadora dos problemas. O juiz chamou nosso caso e todos nos levantamos. Robert disse ao juiz que eu era vingativa e o impedia de ter um relacionamento com seus filhos. Ele disse que cometeu erros, mas estava tentando consertar as coisas e eu estava sendo irracional. Aurélia levantou-se e apresentou toda a nossa documentação. Ela tinha o boletim de ocorrência da invasão. Ela tinha declarações da conselheira da escola sobre o trauma e a regressão das crianças. Ela tinha fotos dos pertences de Robert que ele tentou mudar para minha casa. Ela tinha capturas de tela das postagens dele nas redes sociais, pintando a si mesmo como a vítima. O juiz examinou tudo enquanto Robert continuava interrompendo para dizer que era tudo mentira. O juiz disse para ele ficar quieto ou sair do tribunal. Aurélia explicou como Robert nos abandonou há 2 anos e só voltou porque sua namorada o largou.
Ela mostrou a sentença de divórcio, onde Robert abriu mão da casa e concordou com visitas agendadas. O juiz perguntou a Robert se ele estava seguindo o cronograma de visitas. Robert disse que não precisava de um cronograma para ver seus próprios filhos. O juiz concedeu uma ordem de restrição de 6 meses, exigindo que Robert ficasse a pelo menos 150 metros de mim, da casa e da escola das crianças. 2 dias após a audiência, eu estava no trabalho quando flores chegaram à minha mesa. O cartão dizia que ele ainda me amava e sabia que eu o perdoaria eventualmente. Minhas mãos tremeram segurando o cartão, porque Robert não deveria entrar em contato comigo de forma alguma. Liguei para Aurélia imediatamente, e ela disse para levar as flores e o cartão para ela imediatamente. Saí do trabalho mais cedo e dirigi para o escritório dela. Ela tirou fotos de tudo e registrou um relatório de violação naquela tarde. A polícia prendeu Robert naquela noite na casa de sua mãe, onde ele estava hospedado. Ele passou 3 dias na cadeia antes que sua mãe pagasse a fiança. Aurélia me disse mais tarde que a mãe dele fez um empréstimo que não podia pagar para tirá-lo de lá. Daniel chegou do trabalho naquela noite e me encontrou chorando na mesa da cozinha. As crianças estavam lá em cima fazendo lição de casa. Ele perguntou o que estava errado e eu contei a ele sobre as flores, e Robert sendo preso. Ele sentou-se e ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse que estava cansado do drama constante e sentia que Robert sempre estaria pairando sobre nosso relacionamento. Ele disse que me amava, mas isso estava afetando seu trabalho e seu sono, e ele não sabia quanto mais poderia aguentar. Eu desabei chorando mais forte e disse que estava fazendo tudo o que podia legalmente, mas não podia controlar os delírios de Robert. O rosto de Daniel mudou e ele estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha. Ele disse que não iria a lugar nenhum e sentia muito por fazer parecer que poderia ir embora. Ele disse que só precisava que eu ouvisse o quanto isso era difícil para ele também. Ficamos sentados de mãos dadas enquanto eu chorava e ele continuava dizendo que estava tudo bem. A terapeuta de Kendall me ligou uma semana depois. Ela disse que Kendall finalmente se abriu sobre ver Robert novamente. Kendall disse à terapeuta que não queria mais ver o pai porque ele a assustava, e ela não confiava nele. A terapeuta disse que Kendall foi muito clara sobre seus sentimentos, e parecia aliviada em dizê-los em voz alta. O terapeuta de Josh ligou no dia seguinte com notícias semelhantes. Josh disse que seu pai o fazia se sentir mal consigo mesmo, e que ele era mais feliz quando o pai não estava por perto. Lily disse à terapeuta que não conseguia se lembrar de muita coisa boa sobre o pai, e que gostava mais de Daniel. Sentei-me no meu carro após a terceira ligação, e percebi que meus filhos já haviam feito sua escolha sobre Robert. Nenhuma ordem judicial ou cronograma de visitação mudaria o que eles sentiam. Eles tinham idade suficiente para saber quem os fazia se sentir seguros e quem não. Sábado de manhã, alguém bateu na minha porta e olhei pela janela para ver a mãe de Robert parada lá. Quase não abri, mas ela gritou através da porta que precisava se desculpar. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, e seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Ela disse que precisava pedir desculpas por facilitar o comportamento de Robert. Ela me disse que descobriu que Robert estava mentindo para ela sobre querer voltar comigo. Na verdade, ele já estava namorando alguém novo, e só precisava de um lugar para ficar depois que Ashley o expulsou. Ela disse que se sentia envergonhada por me pressionar a aceitá-lo de volta sem saber a verdade. Ela acreditou na versão dele dos fatos, onde eu era a vilã, mantendo-o longe de sua família. Agora ela sabia que ele estava manipulando ela da mesma maneira que manipulou todos os outros. Perguntei por que ela estava me contando isso agora. Ela disse que não podia continuar fingindo que seu filho era a vítima quando ele continuava machucando todos que tentavam ajudá-lo. Ela disse que amava seus netos, mas entendia se eles não quisessem mais vê-la depois que ela ficou do lado de Robert. Eu disse a ela que as crianças ainda poderiam vê-la se quisessem, mas seria a escolha delas. Ela assentiu e saiu sem pedir para entrar. Aurélia me ajudou a preencher os papéis para mudar o acordo de custódia 2 semanas depois. Solicitamos que Robert não tivesse visitas, a menos que concluísse aulas de paternidade primeiro. Ele também tinha que manter moradia estável e um emprego por 6 meses seguidos. O mais importante é que as crianças tinham que concordar em vê-lo depois de trabalhar com seus terapeutas para se preparar. A audiência foi agendada para 1 mês depois. Robert não apareceu para contestar nada do que apresentamos. O juiz olhou para a cadeira vazia onde Robert deveria estar sentado. Ela revisou todos os nossos documentos e as declarações dos terapeutas das crianças. Ela me perguntou se as crianças haviam expressado seus sentimentos claramente. Eu disse que sim, e que todos os 3 sentiam o mesmo. A juíza concedeu tudo o que pedimos sem nenhuma alteração. Ela disse que o bem-estar das crianças vinha em primeiro lugar, e Robert não havia mostrado nenhuma evidência de que estava pronto para ser um pai estável. Saí do tribunal com Aurélia e senti que finalmente podia respirar. 3 semanas se passaram sem nenhuma notícia de Robert. As crianças pararam de pular a cada porta de carro que batia do lado de fora. Kendall começou a dormir com a porta aberta novamente em vez de trancada. Josh passou uma semana inteira sem perguntar se o papai estava voltando. Pensei que talvez Robert tivesse finalmente aceitado a realidade e seguido em frente com sua vida. Então meu telefone vibrou durante o almoço no trabalho. Número desconhecido. Quase apaguei sem ler, mas algo me fez abrir a mensagem. Era Robert. Sua nova namorada o expulsou, e ele precisava que eu soubesse que ele cometeu erros. Mas ainda era o pai dos meus filhos, e eu não podia apagá-lo da vida deles. A mensagem continuava por 3 parágrafos, sobre como todos o abandonaram, e eu era a única que o entendia, e as crianças precisavam de seu verdadeiro pai. Li 2 vezes, tentando sentir algo além de cansaço. Nenhuma raiva veio, nem tristeza, apenas um alívio silencioso de que eu não precisava mais responder. Tirei uma captura de tela e enviei para Aurélia com uma nota perguntando se precisávamos documentar isso. Ela respondeu em minutos me dizendo para bloquear o número dele imediatamente. Eu fiz. A tela de confirmação de bloqueio pareceu como fechar uma porta que eu deveria ter trancado anos atrás. Daniel chegou em casa naquela quinta-feira com um sorriso estranho no rosto. Ele disse às crianças para fazerem as malas para o fim de semana, porque íamos a um lugar especial. Kendall perguntou onde, e ele apenas disse que era uma surpresa perto do oceano. As crianças correram para cima gritando sobre a praia, enquanto eu fiquei lá confusa, porque Daniel nunca tinha mencionado nenhuma casa de praia antes. Ele explicou que seus pais possuíam um lugar pequeno
na costa que raramente usavam, e ele achou que precisávamos nos afastar de tudo por alguns dias. Eu o abracei ali mesmo na cozinha, porque ele de alguma forma sabia exatamente do que precisávamos, sem que eu tivesse que pedir. A viagem levou 3 horas, e as crianças cantaram junto com o rádio o caminho todo. Ninguém mencionou Robert, ninguém parecia nervoso ou assustado. Quando chegamos à casa de praia, vi um chalé azul minúsculo com venezianas brancas sentado bem na areia. As crianças saíram correndo do carro antes mesmo de eu desligar o motor. Elas correram direto para a água e eu as observei brincando nas ondas como se fossem crianças normais, que não tivessem passado os últimos 2 meses lidando com o caos do pai. Daniel pegou minha mão e caminhamos para nos juntar a eles. Kendall passou a tarde de sábado construindo castelos de areia com Daniel. Ela continuava pedindo para ele ajudá-la a fazer as torres mais altas, e ele mostrava como compactar a areia para que não desmoronasse. Josh coletou conchas ao longo da costa sem olhar por cima do ombro a cada poucos minutos. Ele encontrou uma em espiral perfeita e correu de volta para me mostrar com excitação real nos olhos em vez de ansiedade. Lily brincou na água rasa até se cansar e subir no meu colo enquanto o sol começava a se pôr. Ela adormeceu no meu peito com o cabelo ainda úmido e cheio de areia. Fiquei sentada lá, segurando-a, e vendo Kendall e Josh rirem com Daniel, e senti um peso sair dos meus ombros que eu nem sabia que estava carregando. Nós ficaríamos bem. Não porque Robert se foi ou porque o tribunal disse que ele não podia nos contatar. Ficaríamos bem porque tínhamos uns aos outros e finalmente tínhamos paz. A conselheira da escola ligou 6 semanas depois que a juíza modificou o acordo de custódia. Ela disse que precisava me dar uma atualização sobre o progresso das crianças. Todos os 3 voltaram aos seus níveis anteriores antes de Robert aparecer novamente. Kendall estava dormindo a noite toda e participando das discussões em sala de aula. As notas de Josh voltaram a subir e ele estava brincando com amigos no recreio novamente. Lily parou de ter crises por causa da lição de casa e sua professora disse que ela parecia feliz. A conselheira me disse que os limites claros e a ausência de Robert deram a eles permissão para se sentirem seguros novamente. As crianças precisavam saber que os adultos em suas vidas as protegeriam mesmo quando fosse difícil. Agradeci e desliguei sentindo que talvez eu não tivesse falhado completamente com eles. Protegê-los de seu próprio pai pareceu duro quando eu estava fazendo isso, mas ouvir que eles estavam se curando fez valer cada decisão difícil. 2 meses se passaram sem nenhum contato de Robert. Daniel e eu estávamos fazendo o jantar juntos em uma terça-feira qualquer, quando ele parou de cortar legumes e olhou para mim com uma expressão séria. Ele disse que queria adotar oficialmente as crianças se eu estivesse aberta à ideia. Eles já eram filhos dele de todas as formas que realmente importavam e ele queria tornar isso legal para que eles soubessem que ele não iria a lugar nenhum. Antes que eu pudesse responder, as crianças entraram correndo na cozinha porque ouviram o que ele disse. Elas começaram a torcer e pular como se Daniel tivesse acabado de dizer que íamos para a Disney. Kendall o abraçou tão forte que pensei que ela poderia quebrar as costelas dele. Ela sussurrou algo em seu ouvido e ele ficou com lágrimas nos olhos. Mais tarde, ele me disse que ela disse que ele era o verdadeiro pai porque ele ficou. Josh e Lily estavam pendurados em seus braços perguntando quando seria oficial e se poderiam mudar seus sobrenomes. Fiquei lá observando minha família comemorar e sabia que era exatamente isso que devíamos ser. Não a família que Robert tentou nos forçar a voltar a ser. Esta aqui. A que construímos juntos depois que tudo desmoronou. A que escolheu um ao outro todos os dias.